Se você sente que trabalha muito, entrega pra caramba resultado, né, se esforça pra caramba, mas assim, vive cansado, parece que o tempo todo tem como se fosse um fantasma, assim, no pé do teu ouvido, o tempo todo parece que tem uma ponta solta, esse episódio aqui é pra você. Né? Se você não sabe, esse aqui é o Samurai Cast, eu comecei esse projeto em 2020, fiz algumas temporadas, parei, voltei, hoje com muito mais estrutura, né, depois de ter crescido vários negócios, eu decidi voltar. E o tema desse primeiro podcast, que é o solo, a gente vai ter entrevista bacana pra muita gente bacana, vai ter bate-papo com galera, a gente vai fazer roleplay com alguns empresários, como é que eles fazem feedback, como é que eles montam planejamento estratégico, como é que eles fazem análise de cultura. Cara, eu vou trazer gente do Brasil. Então vai ter alguns que vai ser 100% online, vai ter alguns que estão... vai ser presencial, tanto aqui em Recife quanto em São Paulo, né? Tô indo sempre pra São Paulo. Toda viagem que eu fizer, eu vou ver se tem algum estúdio ali. Sempre tem, né? Mas eu vou ver se eu consigo me conectar pra gravar também. Mas, cara, eu comecei e não vou parar. Vai ser um episódio por semana. Né? Quando não for com convidado, vai ser comigo, mas a gente começou e a gente não para. Por quê? Porque o Samurai Cast é feito de disciplinados, pessoas que buscam a perfeição, buscam a excelência, mesmo sabendo que a gente nunca vai ser perfeito, né? Isso é a busca do samurai. Lembrando, samurai significa servir. Lembrando, samurai é assexuado. Eu chamo tanto os homens quanto as mulheres que estão aqui, né, de samurai também. E esse episódio ele já tem 2 patrocinadores. Editor, bota aí o patrocínio, né, da Travis, ou seja, cupom SAMURAI10, né, ou melhor, SAMURAICAST10, ou seja, 10% na compra da Travis, que é essa camisa tecnológica. Eu digo pra vocês, gente, já comprei várias camisas tecnológicas, algumas que vocês conhecem, que tá todo podcast, mas ela tem um problema de gola. Com o tempo a gola fica ruim. A da Travis não fica. Cara, é muito massa a camisa. E ele tem vários outros tipos de vestuários também, que é muito interessante. Vale muito a pena, né? Vou botar aqui o link embaixo da Travis também, cupom SAMURAICAST10. Tá aí outro patrocínio, é a M2 Performance. A M2 Performance é do meu amigo, meu brother, meu irmão com melanina, Pedro Martins, né? Ele é uma agência de e-commerce, voltada para e-commerce, tem um braço para negócio local, mas o foco dele é e-commerce. Então, se você tem um e-commerce, tem uma marca, quer escalar, né, no digital, M2, você vai ganhar um diagnóstico. Se você tiver o fit, você vai responder lá, né, o questionário. Se tiver o fit, você vai ter um diagnóstico do seu negócio. Se você não tiver um fit, ele vai lhe dar um programa, né, um curso gratuito para você entender como fazer uma análise ou contratar uma agência, beleza? Então, sem mais delongas, vamos bater um papo. Eu anotei algumas coisas aqui que eu acho que não dá para deixar de falar, de jeito nenhum, né? Eu acho que a frase central do que a gente vai falar aqui é o seguinte: você não está perdido, você está sobrecarregado. A verdade é essa. E a sobrecarga, ela pode ser emocional. Tem uma fórmula que eu amo, eu aprendi ela com Lília Barbosa e Creoncio Sampaio, né, em 2013, 2014, que é basicamente o seguinte: resultado, ou performance, como você queira chamar, é igual a potencial menos interferência. Cara, para pra pensar nessa fórmula que ela é incrível. Não é deles, eu esqueci o nome de quem é, eu vou pesquisar e vou botar aqui na descrição. Basicamente, potencial, quer dizer, na verdade, performance ou resultado é igual a potencial menos interferência. Só que qual é o grande ouro, qual é a grande sacada, qual é a grande revolução da Babilônia em chama? É o seguinte, para pra pensar comigo. Potencial pode ser externo e interno, interferência pode ser externa e interna. Olha, o que é um potencial externo? É tecnologia, por exemplo. Se eu trabalho numa empresa que eu tenho um computador que é lento, eu posso diminuir o meu potencial de entrega. Concorda comigo? Interferência, mesma coisa. Interferência pode ser interna e externa. Por exemplo, o que é uma interferência externa? Se o segmento que eu trabalho ele foi proibido agora, teve uma mudança, eu vendia GABA, né, que é um ativo que ajuda para estresse, foco, para pererê. E aí, do nada, a Anvisa foi lá e proibiu o GABA. O que acontece? Foi uma interferência externa. Acabou com o meu negócio do dia para noite. Isso pode acontecer, já aconteceu com vários ativos, inclusive. Hoje em dia, a creatina é um dos suplementos mais estudados. Mas vocês lembram que tem a minha idade aí? Eu não vou falar a minha idade aqui agora, não. Mas quem lembra, né, eu tenho 33, fazer 34. Quem lembra que creatina já foi proibida? Whey protein já foi proibido, pô, é alimento, né, whey protein já foi proibido. Ou seja, é uma interferência, né, externa. Mas quais são as interferências internas? Autoconfiança é uma interferência interna, né, saúde mental é uma interferência interna, né, autoconhecimento é uma interferência interna. Por que eu gosto muito de falar sobre isso, sobre sobrecarga? Porque, às vezes, a atividade em si, ela pode ter uma repercussão negativa muito maior para uma pessoa do que para outra, única e exclusivamente por causa da mente. Né? Eu posso falar isso com uma certa propriedade, eu sou psicólogo de formação, cara, e assim, uma das coisas que é muito nítido, algumas escolas de psicologia falam muito que o problema não é o que aconteceu, é o significado e como eu ajo perante aquilo que aconteceu. Faz sentido, Giga? Diga você, eu tenho uma história para contar sobre isso. 2 irmãos perderam o pai e perderam a mãe num acidente de carro. O pai bebeu, tinha problema com a alcoolemia e teve um acidente de carro, faleceu o pai, faleceu a mãe e os 2 irmãos ficaram órfãos.
um irmão replicou aquele comportamento do pai, o irmão mais velho, que tinha 13 para 14 anos. E o irmão mais novo, que tinha 9 para 10 anos, né, se tornou um político que lutava com veemência sobre essa causa de bebida e trânsito para pererei. Quando você olha de cara, por isso que é importante a gente não julgar, tá? Eu vou fazendo abrindo esses leques, mas eu vou juntar tudo aqui, focado naquele método de direção, disciplina, direção e domínio, né? Que eu já falei para vocês, que é o meu método, que eu sempre encaixo nisso. Então eu vou trazer, tô abrindo as pontes, mas eu vou fechar. Preste atenção, né? Olha que interessante. Esse irmão mais novo falava que o irmão mais velho poderia ser ele. Ele fez, cara, quando meu pai e minha mãe faleceu, eu só tinha meu irmão. E meu irmão se sacrificou. Ele sacrificou o luto dele, ele sacrificou a adolescência dele, a infância dele, para trabalhar, para ajudar na casa da minha tia e tudo, para que eu tivesse uma vida um pouco melhor. Então, muitas vezes, o meu irmão carregou o peso de tudo aquilo. E aí eu consegui ter uma vida um pouco mais leve. Então, o próprio irmão mais novo não julga o irmão mais velho, então eu quero que você julgue também, tá? Tô falando isso aqui porque o que eu quero dizer? Que não é exatamente o que acontece, mas como eu encaro o que acontece. E aí, mais uma vez, gente, a gente não pode julgar. Sabe, porque quando eu conto essa história, você fala, tá vendo, velho, irmão mais novo conseguiu ser alguém, ajuda as pessoas, parar o irmão mais velho, isso. Cara, se o próprio irmão mais novo não julga, quem é você pra julgar? Entende? Então o que eu quero dizer, às vezes, fechar arestas, por isso que muitas vezes a TCC, a terapia cognitiva comportamental, e aí muitas vezes você para pra analisar esses programas de mentoria, programas de imersão e tal, você olha e fala, essa ferramenta aqui tem no TCC. Não que é igual a uma ferramenta de psicologia, até porque eles não poderiam fazer isso, né? Mas a linha de raciocínio de que faz os empresários pensarem, né? Pensar como eles perguntam, acaba gerando uma psicoeducação. Mais uma vez, gente, eu sei que é difícil falar sobre isso, tem que ter muita calma para entender o que eu tô falando. Tem coisa que é terapêutico mesmo sem ser terapia, né? Jiu-jitsu, para mim, por exemplo, é terapêutico, pô, mas não é terapia. Então, vamos lá. Deixa eu dar um pouco de contexto para vocês. Eu escrevi aqui uma coisa, né? Que é o seguinte. O empresário, ele tenta resolver tudo, ele segura o time, ele segura a família, ele segura os amigos, às vezes ele segura a família primária, a secundária, ele cuida do estratégico, do tático, do operacional. Ele tem que fazer tudo e que muitas vezes parece que o poste tá mijando no cachorro. Aí eu tô aqui, chega alguém e fala, cara, tô com um problema na internet, já liguei pra lá, não consegui resolver. Eu disse, não, eu ligo pra resolver. Aí quando vê, chega outra pessoa e fala, cara, aquele cliente lá, ele não tá respondendo a gente, eu tô falando com ele, ele não me responde, né? Toda vez que tu fala, ele te responde. Liga pra ele, por favor, não deixa comigo, eu resolvo. E aí, o que acontece? Eu tinha algumas atividades importantes para fazer, estrategicamente pensando no meu negócio. Eu tinha algumas atividades para fazer que eu sei que são importantes pra minha empresa, pra ela crescer. E eu simplesmente não faço. Eu simplesmente não faço. Por quê? Eu peguei algumas atividades para fazer, porque eu eduquei meus funcionários assim. Ah, Gui, o problema é que os funcionários são uma merda. Samurai, para pensar. Quem contratou? Quem foi que não treinou? Quem foi que não delegou? Quem foi que não demitiu se tinha que demitir? Você, então, presta atenção na história que a gente vai chegar na resolução junto. Vou passar aqui um passo a passo de como fazer isso, tá? E aí, você começa a pegar isso, você se embanana, não entrega o que você tinha que entregar, que era importante para o crescimento do negócio, para a tua empresa do futuro, para a organização. Começa a resolver o problema dos outros, nem sempre tu consegue resolver, porque tu ligou, cara, isso aqui não deu certo, então deixa eu voltar aqui. E depois a galera fala mal de você. Fala, pô, velho, Giga é fogo, velho, passei pra ele um negócio, ele nem resolveu, é sacanagem isso, né? Quando, na verdade, isso não deveria acontecer. O que é que deveria acontecer? As pessoas deveriam chegar, exaurir, ou seja, você deveria conseguir criar um paradigma, um passo a passo para que as coisas acontecessem. Exemplo, quando eu falo aqui de disciplina, o que seria disciplina? Quais são as rotinas, né? Poxa, peraí. A internet. O que é exatamente da internet que eu não conseguiria resolver? Eu vou ligar, vou ter que ficar lá esperando, vou ter que pegar o cartão CNPJ, ter que pegar os dados, pererei. Ótimo. O que é que eu consigo fazer então? Eu consigo fazer uma procuração que dá direito a lidar com as situações de aluguel, energia, parará, vou falar com o meu advogado, vou no GPT muitas vezes, falo com o advogado, falo com o contador, pererei, aqui tá o cartão CNPJ da empresa, aqui tá meu CPF, aqui tá não sei o que lá. Ah, isso dá trabalho. Dá, mas é o trabalho, porque você vai fazer o quê? Você vai lá discriminar exatamente tudo que a pessoa precisa ter de informação. Isso acontece, já aconteceu comigo, tô falando porque já aconteceu comigo. Pô, Giga, mas só tu pode fazer, porque a internet aqui da empresa tá no teu nome, pessoa física. Eita, pô, é verdade, na época que eu fui contratar o PJ, pelo CNPJ, tava mais caro que contratar a internet boa pelo CPF, depois decidi mudar, pô, que sacanagem. Bicho, tu vai ter que resolver isso, porque se tu não resolver toda vez vai ser um problema que vai ter que ficar contigo, a empresa vai crescendo, tu tá faturando bem, pô, tu tá crescendo, pô, 300, 400, 500 mil por mês, tu tá crescendo e tu tá tendo que... Quando tem problema, é raro, 1, 2 vezes no ano, mas quando tem, tu tem que parar pra resolver, porque isso aquilo aí tá no teu CPF. Ou algo, né? O cliente só fala contigo.
Quem foi que educou o cliente errado? Você. Como é que você fecha o negócio? Ó, bicho, fechamos um negócio, você é até organizado. O time de CS vai entrar em contato contigo. Quem vai falar contigo é fulaninho, fulaninho, fulaninho. Quem vai te atender é assim, assim, assim. Mas se der algum problema, pode me ligar. Acabou, filho. E aí o que é que você fala? Ah, não. Mas é porque eu falo isso, porque na minha empresa... Entendo. Eu entendo você. Eu entendo. Eu já passei por isso. Eu entendo você. O que eu quero que você diga é o seguinte. Olha, quando o meu funcionário não conseguir resolver esse, primeiro você vai passar para esse. Se não conseguir, você vai passar para mim. Esse problema que você passou para mim, eu vou resolver, vou processualizar para que isso não aconteça de novo. E a ideia é que tenha um novo erro. Quando tiver um novo erro que ninguém resolveu, aí passa para mim. Mas esse erro já está processualizado, você já vai saber como resolver. E aí vira protocolo. Você tem que educar que esse é o processo. Entende como isso é importante? Então vê o que eu parei para analisar. Primeira parte, disciplina, rotina quebrada. É uma rotina que ela tá quebrada. Em que sentido? Cara, será que eu tenho agenda hoje? Muitos empresários falam assim, cara, a minha agenda é toda preenchida. Então tu não trabalha. Porque é só reunião, só reunião, só reunião. Danou-se. Que tu é VP de alguém na organização, tu é um CEO com 200, 300 pessoas que tu não dá, pô. Tem uma matriz, inclusive vou deixar esse link aqui embaixo. Ela é uma matriz basicamente de esforço versus resultado. Baseado na maturidade da tua organização. Cara, um CEO, em tese, ele deveria passar 95, 100% do tempo delegando, acompanhando, cobrando, treinando e tal. Mas na verdade, mesmo em grandes organizações, ele passa 90% do tempo fazendo isso. 10% ele ainda executa. Ele tem que parar, às vezes ele tem que compilar alguns relatórios. Não compilar de tipo, fazer o relatório, que outras pessoas fazem. Mas, cara, peguei isso, passa um e-mail, cobra aqui, tem que fazer uma reunião ou outra, um one-on-one e tal. Então tem a parte de execução dele. Mas, por exemplo, um supervisor, dependendo do supervisor tático, né, ou supervisor operacional, ele tem um pedaço do tempo onde ele está delegando, acompanhando, treinando, né, que seria menor, sei lá, um supervisor operacional, 20% do tempo, 10% do tempo ele está fazendo isso, mas 80% do tempo, 90% do tempo ele está executando, é execução. Não é porque ele está no cargo de liderança que ele não faz nada. Né? Tem até um caso engraçado que fala que um estagiário, ele se tornou um cliente de consultoria, botou estagiário líder, né, que tinha tipo 6 estagiários e tinha um estagiário que era o estagiário líder. Que às vezes quando o analista saía, um analista sênior, tinha 2 analistas, né? Um pleno e um sênior, e tinha um supervisor da área. Aí às vezes ele passavam as coisas pra fazer uma reunião, botar todo mundo na sala, botava o estagiário líder, ele delegava, passava às vezes, tinha um analista lá, mas enfim, cara, acredite se quiser, o cara pegou uma aula sobre delegação, o estagiário líder, e ele não fazia nada, ele só delegava. Meu amigo, tu é estagiário, filho. Eu até dei parabéns pra ele, porque ele conseguiu convencer os outros estagiários a só fazer o que ele queria, né? E não tava executando nada. Mas assim, não é isso, entendeu? Não é isso. Né? Depende do seu cargo hierárquico, você tem que executar coisas. Então, primeira coisa é, cara, tem tempo na tua agenda pra executar, pra tu trabalhar, ó, esse momento aqui eu não falo com ninguém. Galera, ó, tô em hiperfoco aqui, tá? Bota uma tarjazinha vermelha, avisa pra alguém, esse tempo aqui é um tempo de hiperfoco, tu não vai mexer, tu não vai fazer nada, entendeu? Você precisa ter direção, prioridades confusas. E aí o que eu falei assim, como assim prioridade confusa? Se eu não sei, ó, segunda-feira pela manhã eu falo só sobre vendas e marketing. Segunda-feira pela manhã, a primeira coisa que eu faço, eu chego na empresa, eu vou ver vendas e vou ver marketing. Vou analisar funil, vou ver vendas, o que é que tá, como é que tá, forecast de venda por cliente. Eu vou, cara, é isso que eu vejo pela manhã. E à tarde, eu vejo operações. Vejo como é que tá o estoque, se bateu, como é que tá chegando, como é que tá a entrega, parará, pererei. E vejo o que também, fluxo de caixa, parará. Pronto. Isso aqui é o que eu faço. Isso aqui é a minha rotina na segunda-feira. Como é que é terça-feira? O que é que eu faço? Reunião com a liderança, porque aqui eu já tive reunião de liderança, vendas e marketing e operações, mas agora eu vou começar a descer pro tático. Tem uma reunião aqui que acabou. Relacionamento com o banco, parará, acabou. Tá, quarta, quinta e sexta. Cara, quarta, quinta e sexta eu volto pra BO. Das 9 às 10h30 é e-mail, acompanhamento das coisas que já apareceram na segunda e da terça, das coisas que eu deleguei, parará, é acompanhamento e resolver BO. Porque tu não tem que ter a agenda lotada, lotadona como dono de negócio. Não tem, cara. Aí o que acontece? Tu vai lá pra pegar teu projeto, tu tem lá projeto, tem 3, 4, 5 projetos, e aí tu vai pegando dentro desses projetos os próximos passos, o que tem que entregar nessa semana, e vai colocando nessa tua agenda. Lembrando, tu é dono de negócio, tu vai ter que ter tua agenda lotada 40, 60% do tempo. Porque a maior parte do resto do tempo é o quê? Acompanhando a turma, é treinando, é dizendo, cara, isso aqui tá errado, vamos fazer junto, é resolvendo bronca. É natural, essa é a tua vida. Mas na agenda que tu tem que ser propositivo. E aí onde é que entra um grande problema, que aqui é o problema de direção. Aqui é o problema de direção. Tu só pensa no trabalho e no que a tua família te cobra. E aí, bicho, tu já errou na base. Não adianta nada construir uma pirâmide, vamos dizer assim, né, monumental, né, de disciplina, direção e domínio, se tu não tem uma base forte. Não dá. Não dá. O que seria a base? Pô, tem que estar na tua agenda também. Fazer atividade física,
meditar ou alguma prática religiosa que seja importante para você, leitura, buscar conhecimento, tempo de qualidade com a tua família, com a tua esposa, com o teu marido, com o teu filho, com tua filha, tempo de qualidade com teus amigos, tempo de qualidade de lazer. É importante isso, pô. Se tu não coloca na tua agenda, não vai fazer, vai ser consumido, né? Começar a analisar, olha aí, tem gente que fala assim, eu não tenho tempo, olha aí no Instagram, quanto tempo passa no Instagram, quanto tempo passa no WhatsApp, quanto tempo passa no YouTube, quanto tempo passa nas Spotify, o que seja. Para pra analisar se é realmente isso que falta. Terceiro ponto que eu coloquei aqui, domínio. Tudo depende de você. Então você começa... Cara, eu gosto de fazer essas brincadeiras com palavras, né? Responsabilidade. A habilidade de ser responsável. A habilidade de se responsabilizar. Não é isso necessariamente, né? Mas eu gosto dessa brincadeira que é o seguinte, bicho, independente se tu tem estagiário, a responsabilidade dele é baixa. Assistente, a responsabilidade é um pouquinho maior, mas é baixa. Analista júnior, ele já é analista. O que é analista? Ele analisa dados para tomada de decisão. Analista pleno, ele tem a plena capacidade de analisar os dados e tomar decisão sobre aquilo que ele é analista. Olha como isso é interessante. Analista sênior, ele tem senioridade ao analisar os dados e tomar decisão sobre aquilo que ele executa. Supervisor, ele é tão... Ou especialista, né? Feito tem algumas empresas, que é o cara que ele é muito bom, mas ele não tem tino para liderança, muitas vezes ele é um especialista. Consultor, né? Aí o cara acima do especialista, muitas vezes. Entenda, ou às vezes é o contrário, né? Às vezes tem um consultor, depois especialista, mas não a gente tá falando de organograma aqui hoje, né? Mas supervisor, coordenador, gerente, o head, cara, independente, para pensar o seguinte, tu tem que entender que as pessoas precisam de responsabilidade. Nem que seja estagiário, você vai chegar para ele e vai dizer, a sua responsabilidade, por exemplo, é fazer XPTO, seja ver aqui no Monday ou numa ferramenta de gestão da gente, ou aqui na tabela do Excel, o que é que está em pendente, você vai apontar para os seus supervisores, né, para os seus superiores, todo dia. A primeira coisa que você faz, você tem uma carga horária reduzida, o estagiário, mas você vai olhar em 2 etapas, o que é que está pendente, você vai criar um relatório, vai passar para as pessoas, você vai bater. Se o cara não te responder, você vai bater na porta dele. Se ele não te responder, você vai falar com o gerente. Se ele não te responder, você vai falar com o diretor. Mas essa aqui é a sua responsabilidade. As pessoas precisam de responsabilidade. Quando você começa a pegar toda a sua vida ali, sua sobrecarga, dividindo em caixas, mesmo que você coloque, cara, eu tô das 20 caixas da minha empresa, eu tô em 12. Mas agora tu sabe que são caixas. E aí o que é que tu começa a fazer? Tu começa a... Cara, eu tenho que... Qual dessas caixas, se eu delegasse, botasse alguém só pra fazer isso, ou fazer 2, 3 dessas caixas, sobraria mais tempo pra focar em outras coisas pro meu negócio crescer. Pra poder ter tempo pra outras coisas. Entende? Isso é, assim, fundamental. E aí, qual é o grande ponto? Você não delega, você não confia, você não desenvolve as pessoas, você simplesmente vive, né, do seu jeitão. Cara, se você acredita que é isso, seria porque você tá aqui. Mas se você tá aqui, eu acredito, eu, Guilherme Moura de Mendonça, eu acredito que você tá aqui, é porque você acredita que pode mais, você quer mudar. Você sabe disso. Então, como é que você faz, então? Primeira coisa, o que é que você pode fazer hoje? A pergunta que eu faço é, o que hoje está pesado demais? Essa é a pergunta. O framework é esse. Vou botar para vocês baixarem aqui também. O que é que hoje está pesado demais? O que hoje está muito pesado? Então eu vou fazer uma lista. E a outra que eu botei aqui é o que você assumiu que nunca desenvolveu. O que é que você disse que faria que nunca fez? Eu, por exemplo, cara, comecei como uma newsletter e parei. O que foi que eu fiz? Irmão, não tô vendo resultado, não sei o que lá. Cara, eu fiz 5 newsletters. 5 newsletters, que é uma por semana, vai ter resultado. Quase que eu dava na minha cara. Isso foi o quê? Foi um momento de fraqueza, pô. Foi um momento de fraqueza. Autoconfiança baixa. Eu falei, não, eu vou fazer isso aqui. Eu vou fazer isso. Não, eu vou fazer quantas vezes? Eu vou fazer 104. São 52 semanas no ano. São 52 semanas no ano. 104 dariam 2 anos de newsletter. Se em 2 anos isso aqui não vingar, beleza. Tava vendo um cara, Elton alguma coisa, acho que é Elton Luiz. Ele falou que demorou 100 e poucos vídeos pra ele estourar. 100 e poucos vídeos pra ele estourar no YouTube. Hoje em dia é um cara que fatura, alguns, se não me engano, são 10 milhões por ano, né? O cara demorou 100 e poucos vídeos pra dar certo no YouTube. Pô, então, enfim, é isso. É isso. Por que eu quero dar certo do nada? Entende? E aí, o que é que eu penso, né? O problema, muitas vezes, não é você. É o seu sistema. É a sua estrutura. E aí eu fico pensando, será que não falta tu conseguir começar a analisar como é que tá a tua disciplina hoje? Quais são teus hábitos positivos, teus hábitos negativos? O que é que tu tem que mudar? Quais são teus vícios? Você sabe, né? Hábito e vício tá no mesmo lugar. Tá no mesmo lugar. Né? Só que uma coisa é considerada virtuosa e a outra não, pra sociedade. Você sabe disso. A outra coisa, tá, direção. Tu sabe exatamente o que precisa fazer pra ir pro próximo passo? Pô, é fogo, é impressionante isso. O cara precisa de tal coisa lá, de um problema judicial, o cara procura um advogado. Tá com problema no dente, procura um dentista. Tá com problema na barriga, vai lá no médico.
Mas o cara, tu não procura, pô, pra se cuidar, sabe? Entendeu? Tu faz um check-up da tua saúde, mas tu faz um check-up da mente. Tu sabe qual é o próximo passo pro teu negócio? Tu tá estudando isso? Tu tá estudando de verdade. Cara, tu é líder. Tu é dono do negócio. Tu tá estudando de verdade como é que um dono do negócio age? Como é que um líder age? Como é que se faz gestão? Qual o próximo passo? Inclusive, quem tá até aqui, eu até vou colocar, para quem quiser, tocou aqui meu celular. Para quem quiser, né, vou colocar aqui embaixo, né, tanto o grupo do WhatsApp, que fica fechado, mas eu abro ele no final de semana pra gente trocar uma ideia, sempre que tiver vídeo novo no canal do YouTube, que é o outro canal, tá aqui também, né, o do canal do podcast, o de cortes, né, eu sempre aviso, né, o de cortes não vou avisar não, só quando sair podcast e vídeo no canal do YouTube, né, quando fazer uma aula exclusiva e tal, se eu for abrir mentoria ou algo do tipo, vou deixar lá, e o último passo é domínio. Cara, eu tenho um domínio sobre essas ferramentas e tenho um autodomínio para conseguir expandir isso pro meu time? Fica a pergunta e a reflexão. Então, com essas duas perguntas que você faz, e aí, cara, quem ficou até o final sempre ganha o extra, né? Eu tenho 4 perguntas que eu utilizei muito, que eu aprendi no livro vermelho do Dale Carnegie, Como Evitar Preocupações e Começar a Viver, que eu uso isso nada mais nada menos desde que 2015, que é, qual o problema, qual a causa do problema, quais possíveis soluções e qual você sugere. Pega essas 4 perguntas e manda para todos os teus líderes. Fala, ó, toda vez que você falar comigo, eu quero que você fale para mim, qual é o problema? Ó, o problema é esse. Qual a causa do problema? Porque eu não quero saber só o problema. Por que isso aconteceu? Eu quero saber se aconteceu um problema, por que isso aconteceu? Qual a causa do problema? Ou quais possíveis causas? Quais causas você acredita que tem para acontecer aquele problema? Quais são as possíveis soluções? Pô, eu não quero pagar para tu, para eu pensar o que tu tem que fazer. Não. Ó, o problema é esse, aconteceu por causa disso. Né? As possíveis soluções. A gente pode fazer A, B, C ou D. O que é que eu sugiro? Fazer C. Porque é o melhor custo-benefício. Se a gente tiver com dinheiro sobrando, se você estiver disposto a pagar um pouco mais para manter o cliente, faria esse A aqui, porque para mim seria o ouro. Tu tá entendendo? Muda. Quando você chega e bota isso na porta, aqui é uma sala, porta de vidro. Você bota isso na porta de vidro e fala, ó, só pode entrar aqui agora quando você responde essas 4 perguntas. Sua vida muda. Sua vida muda. Beleza? Então, se você ficou aqui até o final, cara, não vacila, se inscreve no canal do YouTube, né? Segue aqui no Spotify, né? No Substack. Vamos ficar juntos, vamos criar essa comunidade. Acredito que no próximo não, mas no próximo do próximo, né, Samurai Cast, a gente já vai estar com um convidado, vai fazer com um convidado, tem um cara incrível do mercado financeiro que eu vou trazer pra gente bater um papo, sempre voltado para isso, né, como é que a gente pode drivar a nossa mentalidade como empresário, como dono de pequeno e médio negócio, como é que eu consigo melhorar a minha vida como todo no que disciplina, direção e domínio. Lembra, não existe CNPJ forte com CPF fraco. Eu acredito nisso. Pra você não esquecer, pratique jiu-jitsu. Independente se você é homem, mulher, criança, adulto ou velho. Pratique jiu-jitsu. Isso vai te ajudar muito. Tô fazendo uma campanha aqui pra melhorar, aumentar a quantidade de jiu-jitsu de jiu-jiteiro no Brasil, beleza? Um beijão e até o próximo episódio.